As eleições deste ano estão marcadas por incertezas. Primeiro, em relação ao cenário de candidatos que vão se lançar na disputa. Quem vai disputar? Segundo, porque há mudanças na lei. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com o advogado especialista em direito eleitoral, Lucas Lazari. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom, doutor? Vives. Seja bem-vindo. Vamos ver. Saudades já dos telespectadores da Obra TV e de ti também. E a gente também sempre com saudade do seu conhecimento e simpatia. Agora, a gente está rindo aqui, por enquanto está tudo bem. Agora, é um ano de muitas incertezas. A gente fica imaginando, primeiro, para o governo do Estado. Difícil imaginar hoje um cenário. Você em casa pode fazer esse exercício. Ficar pensando quem são os possíveis, prováveis, quem teria condições de disputar a eleição aqui no Estado. Também penso aí, sim, e esse é o maior foco hoje em dia, a eleição para presidente. Vou dar aqui uma situação, até para a tua análise, Lucas, é o seguinte: a intervenção federal no Rio de Janeiro foi aprovada pelo Congresso, pode trazer alguns reflexos, a gente pode imaginar que isso possa trazer alguns reflexos para a eleição, e vou mais longe. O ministro Eliseu Padilha disse o seguinte, perguntados quem o presidente Temer apoiaria nesse cenário eleitoral presidencial, ele disse, olha, não descarto a possibilidade do próprio presidente Temer ser candidato à reeleição. A eleição corre algum risco de não acontecer em função desse decreto, ou esse decreto, na tua percepção, pode até mesmo ser uma estratégia política para influenciar uma pauta positiva para o governo federal que vem apanhando nas pesquisas de opinião pública? Olha, risco de a eleição não acontecer, eu acho que é zero. Sei que tem gente muito alarmada, enfim, faz prognósticos muito pessimistas sobre o rumo do país, mas não penso que há risco de uma quartelada ou de qualquer outro tipo de situação que impeça que o calendário eleitoral se realize normalmente. A nossa democracia não é a melhor democracia do mundo, não é uma democracia consolidada. Eu acho que cada vez mais a gente tem elementos de uma democracia frágil, e uma democracia frágil significa que há espaços para saídas autoritárias, mas não é uma democracia que não consiga ter um calendário eleitoral respeitado. Então, eu não vejo como no dia 7 de outubro nós não estarmos nas urnas elegendo os nossos governantes. Para mim, essa questão para mim tá muito clara. Agora, na questão política, por exemplo, eu citei esse movimento do governo federal, mas a gente sabe que muitas coisas, denúncias ainda estão por aí, a gente só não sabe quando vão ser verificadas ou julgadas. Há um risco, por exemplo, nessa perspectiva agora de Michel Temer concorrendo à presidência, à reeleição, ele corre algum risco hoje dentro da justiça eleitoral, por exemplo? Diferente, por exemplo, do presidente Lula, que já tem uma condenação. Do ex-presidente Lula. O Michel Temer ele chegou a ser condenado por uma doação acima do limite legal, mas eu não acredito que isso seja algo que o impeça de ser candidato à reeleição ou para qualquer outro cargo, caso ele queira se candidatar. Sim. Mas, enfim, há quem considere o Michel Temer um ficha suja porque teve uma condenação, inclusive por doação eleitoral para candidato a deputado do PMDB daqui do Rio Grande do Sul, que poderia, em tese, impedi-lo de se candidatar. Mas, tirando isso, não há nada. Os processos contra ele não tramitaram no STF porque o Congresso não deu autorização. Sim. Portanto, contra ele, juridicamente falando, não há nada que o impeça de disputar algum cargo eletivo no pleito seguinte. E no caso do ex-presidente Lula, como é que está a situação? O caso do ex-presidente Lula é o caso mais difícil de todos, mais complexo. Porque ele foi condenado pelo TRF4, então, em tese, está inelegível, porque a lei da ficha limpa fala que não pode se candidatar a mandato eletivo quem possui contra si condenação criminal por órgão colegiado. O TRF4 é um órgão colegiado, mas há várias hipóteses em que ele pode suspender essa inelegibilidade e ainda que inelegível ele seja, apesar do Fux ter dado uma declaração, na minha opinião, completamente lamentável, todo cidadão é registrável. Ainda que inelegível seja, ele é registrável, faz campanha enquanto o seu registro está sendo debatido e após o julgamento do seu registro, a Justiça Eleitoral vai decidir se ele pode ou não pode seguir em campanha. Sim. O registro da campanha ele é permitido. Ele é permitido. Perfeito. Vamos imaginar uma situação absurda. Um menor de idade, argentino e sem filiação partidária, que é ser candidato a presidente da República. Ou seja, um caso claramente alguém inelegível. Nada o impede de requerer perante a Justiça Eleitoral o seu registro de candidatura e fazer campanha e ter todos os direitos que um candidato tem enquanto o seu registro não é julgado.
Perfeito. Agora, em meio a essas incertezas no cenário eleitoral, e aqui a gente está concatenando... Só para deixar claro que eu usei o tema Argentina não é preconceito com os irmãos para nos enfrentar amanhã. Sem dúvida. É Pode ser equatoriano esse menino. Porque tem que ser brasileiro. Claro. A lei diz que tem que ser brasileiro para ser presidente da República. Então... Para ser presidente, né? Agora, a gente está aqui concatenando com nomes e tudo mais. Agora, nós temos mudanças, né, nas regras e leis. Enfim, o que mudou? O que é permitido? Por exemplo, vou citar uma delas, o financiamento de campanha. Teve alteração. O que é permitido na campanha eleitoral agora? Uma questão que é bastante interessante, que a campanha que ela comece no dia 16 de agosto, já em 15 de maio os pré-candidatos podem começar a arrecadar dinheiro, começar a arrecadar recursos. Uhum. Óbvio, eles arrecadam os recursos, não podem começar a utilizá-los. O pré-candidato, ele é um pré-candidato, ou seja, talvez ele não seja candidato, ele anuncia que quer ser pré-candidato, monta uma plataforma de arrecadação de recursos, pode ser pela internet, as chamadas vaquinhas virtuais, e esse dinheiro fica congelado numa conta, e caso ele confirme a sua candidatura, ele faz uso desses recursos. Caso essa candidatura, ele desista da candidatura, ou a candidatura venha a ser, enfim, declarada ilegal pela Justiça Eleitoral, ele tem que devolver os recursos para os seus doadores. Vou citar aqui outro nome, tá? E em cima dessa mudança no financiamento de campanhas. A partir de quando, qual é o prazo para esse registro da candidatura? A gente já tem o prazo para arrecadação de pré-candidatos. Mas o registro oficial. A gente tem um nome que está oscilando, Luciano Huck, por exemplo, o apresentador da TV Globo. E aí, ele até quando ele pode decidir arrecadar recurso? Ele pode a partir de maio. Agora, registrar essa candidatura. O Luciano Huck tem uma questão interessante, porque, pelo menos até onde eu sei, ele não possui filiação partidária. Sim. Então, ele tem que, no máximo, até 7 de abril, qualquer cidadão que queira disputar as eleições de 7 de outubro terá que, até a data de 7 de abril, estar filiado a um partido político. Então, ainda que ele resolva protelar a decisão de ser candidato ou não, até o dia 7 de abril, se dia 7 de abril ele não tiver filiado a um partido político, a gente já sabe que ele não será candidato. Sim. E o prazo para pedir o registro de candidatura na Justiça Eleitoral é 15 de agosto. Sim. Isso para todos? Para todos. Deputado, senador, todos. Enfim, todos eles. Todos 15 eles. de agosto. 15 de agosto. Mas lembrando que eu já posso começar a pré-campanha a partir... A pré-campanha pode começar desde já. Sim. O que pode começar a 15 de maio é arrecadar recursos para a pré-campanha. Que já é praticamente uma oficialização, pelo menos, dessa candidatura. Agora, o registro mesmo vai ser em agosto. Exatamente. Bom, no caso, aqui agora, eu deixei passar essa questão a gente pode analisar essa mudança, isso foi tão debatido, o financiamento de campanha, na tua concepção, isso pode ser positivo, isso pode ser negativo, né? Pode trazer outras formas de corrupção para a política brasileira? Eu penso que até a eleição de 2014 vigia um exagero para um lado e na eleição de 2016 vigia um exagero para o outro lado. Tá. 2014 não tinha limite. A lei dizia que as empresas podiam doar até 2% do faturamento bruto do ano anterior. O que significa não ter limite? Porque uma empreiteira grande, um banco que atua no mundo inteiro, 2% do seu faturamento, ou mesmo dizer para esse banco, doe quanto você quiser para os candidatos que você desejar. Sim. Chegou na eleição de 2016, o STF, através de uma ação, até uma ação proposta pela OAB, minha entidade cometeu um equívoco naquele processo, pediu para o STF declarar inconstitucional as doações de pessoas jurídicas. Na eleição de 2016 só havia recursos de pessoas físicas. Então foi uma eleição, e somado à crise política, à crise econômica, foi uma eleição muito pobre. E um liberal diria que sem dinheiro não tem nem almoço, porque não tem almoço grátis, e um comunista diria que sem dinheiro no capitalismo não existe nada, nem partido revolucionário. Ou seja, nada se faz sem dinheiro. Seja comunista ou liberal, qualquer ideologia política, a gente parte do princípio que a democracia precisa de dinheiro para se financiar. E nessa eleição de 18, sei que foi muito polêmico, mas achei positivo, que foi criado um fundo público eleitoral, ou seja, os partidos terão condições financeiras de fazerem as suas campanhas políticas através de recursos públicos que estão previstos em lei. A forma de distribuição acho que até é discutível, os recursos estão concentrados demais nos partidos maiores e muito pouco nos partidos pequenos, mas eu considero positivo que os partidos tenham condições, hoje, uma forma de se financiar na campanha que não volte o que era 2014, em que as campanhas eram caríssimas, e 2016 foi uma penúria completa. Bom, eu quero já deixar um convite aqui para o Dr. Lucas,
para a gente voltar a conversar. Por enquanto, a gente ficou no foco da pré-candidatura, né, no início da candidatura, no registro, quem pode ou quem não pode, quem está apto a entrar na campanha. Eu quero convidar para que a gente possa, um pouquinho mais para frente, começar a falar sobre a campanha. Perfeito. Como vão ser os debates, como vai ser ocupado o espaço na televisão, no rádio e também agora na internet, que ganha cada vez mais força. Enfim, já fica aqui o convite e desde já o agradecimento por sempre nos atender, doutor Lucas. Eu que agradeço o convite. Boa sorte você no retorno, né? Nesse mês de janeiro senti a falta de assistir vocês. Seja sempre bem-vindo ao programa, nos assistir, porque o senhor também faz parte desse elenco. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.